Naquela manhã, em Riverside, o ar cheirava a flores Rickham, córtedas e a um banco de igreja envernizado. Mas o que realmente pesava era o silêncio abafado das pessoas que amavam Sterling Caldwell. O caixão de madeira clara estava na frente. Simples, exatamente como ele teria preferido. A comunidade lotava os bancos. Funcionários da loja de ferragens, vizinhos, amigos de longa data. Brooke, vestida de preto, segurava o programa da cerimônia com as mãos frias, tentando acalmar a respiração. Ao redor, breves condolências, apertos de ombro, olhares buscando expressar sinto muito sem palavras. O luto tinha seu próprio ritmo. Entrar, curvar-se, sentar-se, permanecer em silêncio. Ninguém esperava que aquele dia se transformasse de uma despedida em um julgamento público. Ninguém estava preparado para ver como o luto poderia ser interrompido por algo mais duro que a morte. Vivian chegou como alguém que já decidiu o final de uma cena. Impecável, pontual, com uma pasta rígida debaixo do braço. Ela ficou onde todos pudessem vê-la e exigiu atenção com a serenidade de alguém carregando uma verdade ardente. Ela afirmou claramente que Brooke não era filha biológica de Sterling. Houve um murmúrio, cadeiras rasparam o chão, cabeças se viraram para ver a reação da jovem. Brooke não chorou. Permaneceu imóvel, como se seu corpo não tivesse entendido a ordem de se mover. Vivian mostrou papéis, falou sobre tipos sanguíneos e insinuou histórias que ninguém queria ouvir em um funeral. Dexter, um adolescente nervoso, riu como se isso o protegesse do medo. Vários parentes protestaram, mas ela continuou, convencida de que poderia reescrever um sobrenome com uma única informação e uma cena calculada. O advogado Eugene Woolbrook, um velho amigo de Sterling, estava sentado na última fileira. Ao ouvir as palavras de Vivian, levantou-se lentamente, com a calma que só alguém que conhece a verdade possui. A tensão no ar era tão densa que até o vento lá fora pareceu parar. Ela disse firmemente que ela deveria obedecer a uma instrução que Sterling havia deixado por escrito. Em suas mãos estava um envelope lacrado com o nome de Brooke em tinta azul. Os presentes se entreolharam. Vivian franziu a testa, certa de que isso não interromperia sua farsa. Eugene rompeu o lacre, tirou a carta e começou a ler. Sua voz tremeu levemente na aududuvida, mas do peso emocional contido naquelas linhas escritas por um homem que até previra sua própria defesa após a morte. A carta dizia que Sterling sabia da incompatibilidade sanguínea, mas também sabia de toda a história. A mãe de Brooke, Angela, havia sido adotada. Portanto, quaisquer diferenças biológicas eram irrelevantes. O pai também revelou que, durante uma cirurgia quando Brooke tinha 8 anos, foi realizado um teste de DNA que confirmou 99,98% de paternidade biológica. O murmúrio mudou de tom. O que antes era dúvida agora era constrangimento. Vivian tentou interrompê-lo, mas Eugene continuou lendo. E então veio a parte que quebrou sua máscara. Sterling confessou que havia feito uma vasectomia anos antes de conhecê-la, o que tornava impossível que Dexter fosse seu filho. Silêncio absoluto caiu sobre todos. Vivian cambaleou. Dexter abaixou a cabeça, pálido, entendendo o que isso significava. Eugene fez uma breve pausa antes de continuar. De sua pasta, tirou um pequeno e velho gravador cinza com uma etiqueta escrita à mão. Para quando eu me for, ninguém. Ela respirava. Ela apertou o botão e a voz de Sterling preencheu o ar. Era a voz calorosa de um homem que ainda amava até mesmo aqueles que o traíram. Vivian, disse ele. Eu sei que Dexter não é meu filho, mas eu me importava com ele como se fosse. E eu sei que Brooke é minha filha menos. Eu vi e senti isso todos os dias da minha vida. Amor, não sangue, define uma família. A gravação continuou com palavras de perdão, mas também com avisos claros. Ele mencionou deixar cópias de documentos, gravações de áudio e provas com advogados e um ministério público, caso algo suspeito acontecesse com ele. Alguns convidados choraram silenciosamente, outros simplesmente assentiram, entendendo que Sterling havia protegido sua filha mesmo depois do túmulo. Vivian,
não disse nada. A cor sumiu de seu rosto e suas mãos tremeram. Ela tentou segurar sua bolsa, mas seus dedos pareciam de pedra. Ela se virou para sair, tropeçou em uma cadeira e saiu da sala sem olhar para ninguém. Dexter, imóvel, observou. E se afastara até que seus olhos encontraram de Brooke pela primeira vez. Não havia zombaria ou desprezo em seu olhar. Apenas confusão e culpa. Brooke, com o rosto banhado em lágrimas, não se moveu. Não havia raiva, apenas uma profunda tristeza ao ver o que restava de sua família se desintegrar. Naquele momento, o advogado fechou a carta e disse: Sterling queria que você soubesse disso. Não para humilhar ninguém, mas para que a verdade libertasse sua filha. A cerimônia terminou em um silêncio que pesou mais do que qualquer palavra. Os presentes foram embora um a um, deixando para trás o eco do que tinham acabado de testemunhar. Brooke ficou parada em frente ao caixão por um longo momento, sem frio nem cansaço. Ela pensava apenas em como seu pai, mesmo à distância da morte, protegera sua dignidade. Eugene se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Seu pai sabia quem você era, Brooke. Não deixe que ninguém a faça duvidar disso. Ela sentiu, incapaz de responder. Ao seu redor, os vitrais deixavam entrar uma luz suave, que parecia lentamente dissipar a atmosfera carregada. Pela primeira vez desde o início do funeral, ela respirou sem que doesse tanto. E se você, que está lendo isto, chegou até aqui, talvez também tenha sentido aquela mistura de raiva, tristeza e alívio que a verdade deixa para trás quando finalmente vem à tona. Diga-me de onde você está vendo esta história e se já passou por algo que a fez duvidar de quem você é ou do seu próprio valor. Brooke não sabia que milhares de pessoas mais tarde conheceriam sua história, mas naquele momento, a dela era semelhante à de muitas, perder quase tudo para recuperar o mais importante. A verdade, enquanto o vento agitava as flores no túmulo, ela compreendeu que o legado de seu pai não estava em seus bens, mas na maneira como ele havia escolhido amar incondicionalmente. Naquela noite, Brooke voltou para casa. Uma casa modesta repleta de memórias. A última foto com o pai, tirada na inauguração da terceira loja de ferragens, ainda estava pendurada. Na foto, Sterling a abraçava com o orgulho que só um pai sincero poderia ter. Acendeu uma vela e sentou-se à mesa da sala de jantar, onde estavam as chaves da loja. Era tudo o que restava de uma vida dividida entre risos, trabalho e aulas. O cansaço do dia caiu sobre ela como uma onda pesada, mas também o senso de justiça. Por mais que Vivian tivesse tentado destruir seu nome, a verdade prevalecera. Naquele silêncio doméstico, Brooke prometeu cuidar do legado que tanto custara manter. Nos dias seguintes, a cidade inteira falava sobre o funeral. Os boatos se espalharam, mas também a admiração por Sterling e a compaixão pela filha. Vivian desapareceu de Riverside e Dexter não voltou à escola por uma semana. Brooke tentou retomar sua rotina de professora, mas cada vez que entrava na sala de aula e via os desenhos dos alunos, lembrava-se das palavras do pai. A confiança é a melhor herança. Certa tarde, enquanto corrigia cadernos, o telefone tocou. Era Dexter. Soava diferente, trêmula. Ele pediu para vê-la. Brooke hesitou, mas concordou. Afinal, ressentimento não lhe traria nada de volta. Combinaram de se encontrar no dia seguinte na loja mais antiga, a que Sterling havia aberto com as próprias mãos. No dia seguinte, Brooke chegou cedo à loja de ferragens. O lugar ainda tinha o cheiro de madeira e metal que sempre a confortava. As ferramentas, perfeitamente alinhadas, pareciam ainda falar do carinho de Sterling. Dexter chegou alguns minutos depois, com as mãos nos bolsos e o olhar abatido. Vestia um moletom cinza, o rosto cansado. Não era fácil olhar para ele. Ficou ali parado, sem saber como começar, até que finalmente disse algo que quebrou a distância. Eu não sabia de nada, Brooke. Mamãe me fez acreditar que você queria tirar tudo de nós. Sua voz falhou. Ela não respondeu imediatamente. Observou e viu um garoto perdido, mais vítima do que cúmplice. Depois de alguns segundos, ele apenas assentiu e lhe ofereceu uma xícara de café.
Passaram horas conversando. Dexter confessou ter ouvido discussões entre Vivian e Sterling, ameaças veladas sobre o testamento, e que ela até o fizera assinar documentos sem lhe explicar nada. Brooke ouviu, sem julgamentos. Não era hora de punir, mas de compreender. Ela lhe disse que seu pai o amava da mesma forma, independentemente do parentesco consanguíneo, e que, se quisesse limpar seu nome, teria que fazê-lo com ações. Comece aqui, disse ela, apontando para o balcão. Aprenda como ele. Aprenda a ganhar a confiança das pessoas. Dexter a citou. Não com entusiasmo, mas com a humildade de alguém que finalmente entende o que perdeu. Aquele dia marcou o início de uma lenta reconciliação, nascida não de um perdão fácil, mas de um desejo sincero de consertar o que estava quebrado. Os primeiros dias de Dexter na loja de ferragens foram desajeitados. Ele derrubava parafusos, confundia preços e esquecia pedidos. Mas Brooke não o repreendeu. Ela o deixou aprender em seu próprio ritmo. Os vizinhos, a princípio, o olharam com desconfiança. Alguns ainda se lembravam dele rindo no funeral. Com o tempo, porém, começaram a notar sua mudança. Ele chegava cedo, ficava até tarde, e quando um cliente idoso não conseguia carregar algo, ele era o primeiro a ajudar. Brooke observava em silêncio. Havia algo de curativo em ver a mesma loja que fora palco de tantas memórias se tornar o lugar onde duas vidas feridas tentavam se recompor. Sterling, pensou ela, teria se orgulhado de vê-los assim. Não como inimigos, mas como uma família reconstruindo o que outros tentaram destruir. Os meses se passaram e a vida começou a retomar um ritmo diferente. Brooke continuou dando aulas, mas todas as tardes passava nas lojas para verificar o saldo. Dexter a esperava com um caderno cheio de anotações e perguntas, e aos poucos começou a conquistar a confiança dos clientes. A comunidade começou a tratá-los como herdeiros legítimos do legado dos Caldwell. Certa tarde, Udina a visitou para entregar os documentos finais do testamento. Seu pai deixou tudo em seu nome, Brooke, explicou ele, mas ele acrescentou uma cláusula especial. Nenhuma loja pode ser vendida enquanto um Caldwell estiver empregado. Ela sorriu. Sterling havia pensado em tudo. Ele estava deixando para eles não apenas um negócio, mas um compromisso moral com o trabalho e a família. Naquela noite, enquanto revisavam a papelada, Brooke e Dexter ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Não havia necessidade de dizer nada. Ambos sabiam que aquela cláusula era a forma como Sterling continuava a guiá-los, mesmo quando não estava presente. Dexter ergueu os olhos e disse: Acho que agora entendo por que ele sempre dizia que o nome Caldwell valia mais do que dinheiro. Brooke sorriu, cansada, mas em paz. Lá fora, as luzes da cidade começavam a se acender, e o reflexo cálido iluminava as prateleiras cheias de ferramentas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o ar dentro da loja mais leve. Sterling havia deixado para eles não apenas um legado material, mas um propósito: cuidar do que construiu e honrá-lo com a mesma honestidade que o definia. Numa manhã de sábado, enquanto limpavam a fachada da loja, um cliente regular, o Sr. Graham, aproximou-se com uma caixa de ferramentas velha. Seu pai a vendeu para mim há 30 anos, disse ele. Ainda funciona como no primeiro dia. Brooke segurou-a com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. Aquela caixa representava tudo o que seu pai havia sido: firme, prestativo, confiável. Dexter a observava em silêncio, compreendendo que o legado de Sterling não estava nos pertences, mas na maneira como as pessoas se lembravam dele. Naquele momento, Brooke sentiu uma paz que não sentia desde o dia do funeral. Finalmente, a dor estava começando a se transformar em gratidão, e a ferida, embora profunda, começava a cicatrizar. Com o passar dos meses, Vivian se tornou um fantasma do qual quase ninguém mais falava. Alguns tê-la visto em outra cidade, tentando recomeçar. Mas para Brooke e Dexter, seu nome não significava mais nada. O importante era manter viva a memória de Sterling e aprender a conviver com o passado sem deixá-lo doer. Brooke, que inicialmente evitara fotografias,
Agora as pendurava de volta nas paredes de sua casa. Cada retrato de seu pai sorridente era um lembrete de que ela havia superado as mentiras com a verdade. Às vezes, ao voltar do trabalho, ela acendia uma vela em frente à foto dele. Dizia baixinho: "Conseguimos, pai." E embora ninguém respondesse, o silêncio tinha o calor de uma presença. No aniversário de sua morte, a comunidade realizou uma pequena cerimônia em frente à principal loja de ferragens. Os vizinhos penduraram uma placa com os dizeres Sterling Caldwell, honestidade e serviço. Nosso exemplo. Brooke falou brevemente, com a voz calma, mas firme. Ela disse que seu pai lhe ensinou que a verdadeira força de uma pessoa é medida pela forma como ela reage a. Ela olhou para Dexter, que estava na multidão, e viu que ele também estava chorando. Não de tristeza, mas de redenção. Após a cerimônia, ele se aproximou e disse a ela que queria doar parte de seus ganhos para um programa de bolsas de estudo técnicas para jovens. Brooke concordou em ajudá-lo. Era a maneira certa de continuar o legado. Dar aos outros a oportunidade de construir algo que valesse a pena. O projeto de bolsas de estudo cresceu e se tornou algo maior do que eles imaginavam. Com o tempo, outros empresários da cidade se juntaram a eles, inspirados pela história dos Caldwells, deram-lhe o nome de Mãos que Constroem, em homenagem a Sterling. Mensalmente, ajudavam estudantes de baixa renda a aprender ofícios mecânicos, carpintaria ou consertos. Brooke cuidava da parte educacional, enquanto Dexter cuidava das ferramentas e materiais. A loja de ferragens tornou-se um ponto de encontro, um espaço onde a comunidade respirava otimismo novamente. O que nascera de uma traição acabou se tornando uma corrente de gentileza. E cada vez que alguém entrava pela porta, Brooke pensava que seu pai sorriria ao ver seu legado continuando a consertar não apenas coisas, mas também pessoas. Numa tarde chuvosa, Eugene os visitou novamente. Ele carregava um pequeno pacote com o selo do escritório de advocacia de Sterling. Seu pai solicitou que isto fosse entregue exatamente 1 ano após a partida dele, disse ele com um sorriso fraco. Brooke abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita com a letra firme de Sterling e um pequeno chaveiro de metal com o logotipo da primeira loja. Na carta, ele os lembrava de que o sucesso sem empatia não vale nada e que o amor, mesmo quando oculto na perda, sempre encontra um caminho de volta. Brooke leu em silêncio, com um coração pesado, enquanto Dexter observava respeitosamente. Essas palavras foram o final perfeito para uma história que, na realidade, nunca havia terminado. Apenas mudara de forma anos se passaram, e a loja de ferragens Caldwell tornou-se uma espécie de marco local. Jornais do condado escreveram artigos sobre como uma família conseguiu transformar uma herança manchada por mentiras em uma lição de integridade. Brooke nunca buscou reconhecimento, mas cada vez que um antigo cliente mencionava o nome de seu pai, algo nela se iluminava. Nas vitrines, ao lado das ferramentas, ela colocou uma pequena fotografia de Sterling com a frase: "O amor constrói mais que o aço." Essa frase tornou o lema de todo o negócio. Dexter, agora mais experiente, assumiu o comando dos aprendizes, repetindo as lições que Brooke outrora lhe ensinara pacientemente. Numa tarde de verão, enquanto o sol se filtrava por entre as árvores, Brooke e Dexter fecharam a loja um pouco mais cedo. Decidiram visitar o cemitério. O mármore branco do túmulo de Sterling brilhava sob a luz dourada. Brooke deixou flores frescas, e ambos permaneceram em silêncio. Não havia tristeza, apenas uma calma profunda. Dexter quebrou o silêncio com uma frase simples: "Obrigada por não desistir de mim." Ela olhou para ele e respondeu: "Papai não teria feito isso, e eu também não." Naquele momento, eles entenderam que o perdão nem sempre era apenas uma palavra, mas um modo de vida. O vento farfalhava suavemente as folhas, como se o próprio Sterling estivesse ouvindo, satisfeito por seu legado ter cumprido seu propósito: unir, curar e ensinar. Brooke continuou a visitar o cemitério todos os meses. Às vezes, ela
Teresa Flores, outras vezes, apenas ficava sentada em silêncio, contando mentalmente tudo o que havia acontecido. Ela conversava com o pai como se ele ainda pudesse ouvi-la, contando-lhe sobre o progresso do programa de bolsas de estudo ou as histórias dos aprendizes que ele ajudara a encontrar empregos. Essas visitas se tornaram um ritual de gratidão em vez de luto. Certa vez, ela notou uma senhora idosa deixando flores em um túmulo próximo. Eles se cumprimentaram com um leve sorriso, e Brooke refletiu que, mesmo que o tempo passe e a perda doa, há algo na gentileza que sempre ressoa com os outros. Ao retornar ao carro, ligou o rádio e uma música que seu pai costumava cantarolar começou a tocar. Ela não conseguiu conter o choro, mas desta vez de paz. A vida continuou. Brooke manteve seu emprego como professora. E as crianças da cidade cresceram ouvindo sua história, como um exemplo de força. Alguns a chamavam de Senhora Caldwell, que nunca desistia. Dexter, por sua vez, cresceu e se tornou um jovem respeitado, conhecido por sua humildade e dedicação. Ninguém mais se lembrava da vergonha do funeral. Todos falavam em redenção. Às vezes, em reuniões escolares ou feiras locais, Brooke via mães com seus filhos e pensava em tudo o que seu pai tentara lhe ensinar. Que a família não se mede pelo sangue, mas pelo amor que se escolhe oferecer. E assim, em meio a uma vida simples, mas significativa, ele compreendeu que a justiça mais profunda é aquela vivida com um coração sereno. 5º aniversário da morte de Sterling chegou com uma mistura de nostalgia e orgulho. Eugene reapareceu na loja de ferragens com um envelope lacrado. Seu pai pediu que isso fosse aberto hoje, disse ele respeitosamente. Brooke reuniu Dexter e alguns funcionários para lerem juntos. Dentro havia uma carta escrita em tinta azul, igual à primeira. Sterling falou com eles como se o tempo tivesse parado. Se vocês estão lendo isso, vocês conseguiram manter o nome Caldwell vivo. Nunca se esqueçam de que os negócios podem falir, mas a decência nunca se quebra. Se alguém precisar de ajuda, ajude. Se alguém te machucar, perdoe. Isso também é construir. As palavras penetraram em todos com uma força silenciosa. Brooke enxugou as lágrimas, sabendo que, mesmo desde a eternidade, seu pai continuava a ensinar. Se você chegou até aqui, pare por um momento. Pense em alguém que lhe ensinou uma lição que ainda permanece com você. Escreva nos comentários, ou compartilhe esta história para que outros se lembrem de que feridas podem se transformar em força. Brooke e Dexter aprenderam isso da maneira mais difícil, mas também da mais humana. Perdendo quase tudo, ganharam o que era essencial. Naquele 5º aniversário, quando as luzes da oficina se apagaram e o eco da carta se dissipou, Brooke sentiu que finalmente podia se livrar do peso do passado. Seu pai não estava mais com ela, mas sua voz, seu exemplo e seu amor continuaram a ser a força motriz que a impulsionava todos os dias. Os seguintes solidificaram o que Sterling, sem saber, sonhara. A rede de bolsas de estudo Mãos que Constroem se espalhou para outras cidades, e jovens de diferentes regiões começaram a viajar para Riverside para estudar lá. A loja de ferragens, antes um simples negócio familiar, transformou-se em um ponto de encontro onde as pessoas encontravam mais do que ferramentas. Elas encontravam um propósito. Brooke, agora com alguns cabelos grisalhos, continuou lecionando na escola, embora, sempre que possível, passasse pela loja para cumprimentá-los e tomar um café com os aprendizes. Dexter, agora adulto, era o gerente principal. Ambos sabiam que o que haviam construído não era um império econômico, mas um refúgio moral, uma maneira de manter o coração de Sterling vivo. Numa tarde de outono, enquanto as folhas amarelas caíam na calçada em frente à loja, Brooke colocou uma nova placa na vitrine. Em letras simples, dizia: "O amor constrói uma família. A confiança a mantém unida." Muitos pararam para ler. Alguns até se emocionaram. Para ela, era mais do que uma frase. Era a síntese de tudo o que havia vivido. Ela se lembrava daquele dia no funeral, da dor, da humilhação, da voz do pai na gravação. Tudo isso tinha acontecido, mas não a havia destruído. Pelo contrário, a havia moldado.
E naquele momento, enquanto o sol se punha sobre a placa com seu sobrenome, ela entendeu que o verdadeiro legado não era a loja, nem mesmo a história, mas a paz que vem quando se escolhe perdoar e seguir em frente. Brooke envelheceu sem perder a serenidade que aprendera a cultivar. Nas feiras da cidade, crianças que haviam sido suas alunas vinham cumprimentá-la e contar como as bolsas de estudo haviam mudado suas vidas. Algumas já tinham suas próprias oficinas, outras trabalhavam na cidade, mas todas concordavam em uma coisa: você nos ensinou a nunca desistir. Cada palavra de gratidão era, para ela, um fio invisível, que continuava a conectar seu presente com a memória de seu pai. Às vezes, ao fechar as portas da escola ou da loja, ela pensava que tudo o que ela havia experimentado, menos a dor, a humilhação, o perdão, valer a pena só para ver como aquele legado continuava a se multiplicar. Certa noite, ao anoitecer, Brooke e Dexter retornaram ao cemitério mais uma vez. O sol se punha lentamente, pintando as pedras e os nomes de laranja. Eles deixaram flores frescas na lápide que dizia Sterling Caldwell. Pai amado, o amor forma a família. Eles não disseram muito, não? Ambos sabiam que aquela mensagem resumia tudo. Brooke respirou fundo, sorriu e, ao olhar para o horizonte, sentiu algo muito próximo da paz completa. A história que começara com uma mentira havia realmente terminado. E o amor que antes fora questionado havia se tornado a raiz de tudo. Sterling havia deixado não apenas tendas ou cartas, mas um modo de vida, e enquanto caminhavam de volta, o vento parecia sussurrar: amar também é construir.